Olá, aqui é a professora Luciana e nesse vídeo eu vou falar sobre um tópico que é essencial dentro do estudo das classes de palavras, as preposições. Então, se você quiser saber tudo sobre as preposições, fique comigo até o finalzinho do vídeo e aproveita também para dar o seu like. As preposições são aquelas palavras que são usadas para marcar as relações gramaticais que são desempenhadas por substantivos, adjetivos, advérbios e verbos dentro do discurso. Nós podemos dizer também que são unidades linguísticas que são dependentes de outras, então elas servem apenas para fazer uma ligação entre um termo e outro. Vamos ver um exemplo aqui. Maria gosta de sorvete. Então, essa preposição de está sendo usada aí apenas para fazer a ligação entre o verbo gostar e o seu complemento sorvete. Vamos ver agora as classificações dessas preposições. Elas podem ser preposições essenciais ou preposições acidentais. As essenciais são aquelas que exercem apenas uma função, a função de preposição. Então, é sempre assim que elas vão aparecer dentro do discurso. E elas são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por ou per, dependendo, da variação histórica, da variação regional, sem, sob, sobre e traz. Nessa frase, foi até a academia para nadar. Então, as preposições até e para estão servindo aí para fazer a ligação desses termos. Como aí estão exercendo a função de preposição, são preposições essenciais. E as preposições acidentais são aquelas que essencialmente exercem a função de preposição, mas que, dependendo do contexto, elas podem exercer algum outro tipo de função. São elas: afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, visto e outras também. Aqui nós temos um exemplo já com sentido diferente. Fora João, todos vieram. O fora, originalmente, não é uma preposição, é um advérbio de lugar. Mas aí está exercendo a função de preposição porque está apresentando o sentido de exceto de. Então, com exceção de João, todos vieram. E quanto ao uso das preposições, como é que elas podem aparecer na frase? As preposições podem aparecer também combinadas com outros termos. Essa combinação acontece quando não há nenhum tipo de perda da preposição. Então, não há nenhum tipo de perda fonética, nenhum pedacinho da palavra é alterado. Por exemplo, quando ligamos a preposição a ao artigo o, temos por combinação ao. Então, quando combinamos também o a com os, no caso aí do plural, nós temos aos. Na contração, no entanto, acontece a redução da preposição. Então, a gente vai ter aí uma perda fonética, uma perda de um pedacinho dessa palavra. Pode ocorrer a contração quando a gente une a preposição com um artigo, que pode ser o definido ou indefinido, um pronome, no caso pessoal da terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, ou um pronome demonstrativo também. Este, isto, esse, isso, aquele e aquilo. Quando a gente liga a preposição a ao artigo a, ocorre essa contração, e essa contração é marcada pela crase, pelo indicativo de crase, né? Então, o a, preposição mais o artigo vai dar o a craseado. O a, preposição mais o pronome demonstrativo aquele, vai dar um aquele com crase. E o a, preposição mais o pronome demonstrativo aquela, nós vamos obter aí o aquela com crase. Vamos ver outros tipos aí, de contrações que acontecem. A preposição em mais o artigo o gera a preposição no. Então, o em mais o vai dar um no, o em mais as, nas, o em mais ele, nele, e o em mais aquela, naquela. Outros tipos de preposições aí que nós podemos encontrar. Quando unimos a preposição por mais o geramos o pelo, ou pelos, se tiver no plural, o por mais a
pela, para mais o pro, para mais aquele para aqueles, para mais aquilo para aquilo, de mais o dos ou do, de mais o do, de mais um dum, de mais uma duma e de mais ele deles. Observando, se a gente colocar o plural aí dentro do artigo ou do pronome demonstrativo, a gente vai ter também essa preposição com o plural. De mais este deste, de mais isso disso, de mais esse desse, de mais isso disso, de mais aquele daquele, de mais aquilo daquilo. O em mais isso forma o nisso, o em mais aquilo forma o naquilo e o em com isto forma nisto. E quanto à regência verbal, qual é a função, qual o papel que a preposição exerce dentro da regência verbal? Alguns verbos vêm acompanhados pela preposição para que eles façam sentido. Então, se nós retirarmos essa preposição, nós vamos provocar alteração de sentido desse verbo. Isso é chamada regência verbal. Então, vamos ver um exemplo aí. A plateia assistiu ao espetáculo. O verbo assistir, quando regido pela preposição a, apresenta o sentido de observar ou de ver. Então, o que nós podemos entender aí é que a plateia observou, a plateia viu o espetáculo. As locuções prepositivas é aquele grupo de palavras que apresenta a função, apresenta o valor de apenas uma preposição. Então, geralmente, elas são formadas por um advérbio ou uma locução adverbial mais a preposição, que pode ser o de, o a e o com. Vamos ver quais são elas. Abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, à frente de, antes de, a respeito de, atrás de, através de, com respeito a, de acordo com, debaixo de modo a, dentro de, diante de, embaixo de, em cima de, em frente de, em razão de, fora de, junto de, para com, por baixo de, por cima de e também por dentro de. Gostou do vídeo? Então, não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E se você está precisando de alguma ajuda com algum tópico específico de gramática ou de literatura, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo para tirar todas as suas dúvidas. Até a próxima aula!